Muitas pessoas vêm, irmãos, na casa de oração e ouvem mensagens muitas vezes que elas não são simples, elas puxam a corda, puxam a rédea. E isso acaba acontecendo que muitas pessoas vão embora, não perseveram. Mas eu confesso para os irmãos, eu orei a Deus e Deus me deu uma palavra naquele momento. Certa feita Jesus pregou um sermão e todo mundo começou a levantar e ir embora. Um dos discípulos também de Jesus levantou e falou: Senhor, difícil essa palavra, né? E Jesus olhou para ele e falou: se você quiser ir, também pode ir e embora. E louvado seja Deus, nessa hora levanta uma voz abençoada e diz assim: para onde vamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não queira estar no meio de multidões, queira estar onde tem palavra de vida eterna, porque onde tem a palavra de vida eterna, tem a presença de Cristo. Aonde tem a palavra de vida eterna, não tem o fermento que nós aprendemos, que só incha, só dá volume, mostra ser algo que não é. Guarda essa palavra no teu coração. Não queira estar no meio de multidões, mas aonde tem palavra de vida eterna, aonde a vara está no ponto mais alto. Porque a Bíblia diz que o caminho que leva para a perdição, ele é largo, e muitos andam por eles. Mas o caminho que leva para o céu, irmãos, ele é estreito, e diz: poucos, muito poucos o encontram. Que queiramos então as palavras de vida naquele momento. A hora que Jesus mostrou o caminho estreito, muitos foram embora. Queremos as palavras de vida eterna. Amém? Abre comigo, livro de Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao número 3, diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Amém? Para a gente entender o que é esse fogo estranho, eu quero trazer toda uma abordagem desde o princípio. Acho que primeiro nós precisamos compreender quem era Nadab e quem era Abiú. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, de uma união matrimonial com Eliseba. Então, do relacionamento de Arão com Eliseba, nasceu Nadab e Abiú. Nadab era o filho primogênito, e num determinado momento Deus os chama, os escolhe para exercer um sacerdócio. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 28, versículo 1, diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, Deus falando a Moisés, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar e os filhos de Arão. Então, quando eu olho para Nadab e Abiú, não foram pessoas que foram colocadas aleatoriamente para exercer o sacerdócio, não, foram pessoas que foram indicadas por Deus, instruídos por Deus a Moisés, para escolhê-los e colocá-los no exercício do sacerdote. Porém, quando eu olho para todo este contexto, eu aprendo algo. O simples fato de eu ser uma pessoa escolhida por Deus, isso não me dá o direito de fazer do jeito que eu quero.
tem que ser feito do jeito que o Senhor deseja, porque o texto diz que eles não fizeram como Deus lhes ordenara. Ser escolhido por Deus não nos dá privilégios de mudarmos o culto que Deus deseja que nós prestemos a Ele. Então a primeira coisa, nós temos que nos posicionar, sim, de tal forma que Deus enxergue em nós algo e nos escolha. Mas o fato dele nos escolher, isso não nos permite fazer do jeito que nós desejamos. Isso não nos dá a liberdade de seguir outro caminho que não seja o caminho que está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas a grande pergunta é: quem são os Nadabs e os Abiús de hoje? Porque quando nós falamos do exercício sacerdotal, todo mundo fala, isso aí é só responsabilidade de quem? Do pastor. Mentira. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, em outras palavras, isso vem de Jesus, ou seja, vem do líder, vem do nosso chefe, vem do nosso rei, não vem de homens. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ei, Nadab e Abiú, não se restringe na vida pastoral. Nadab e Abiú somos todos nós nos dias de hoje. Da parte de Jesus, talvez se você ir numa igreja judaica, ele vai dizer, você não é sacerdote. Talvez se nós irmos numa outra congregação e numa outra religião, ele vai dizer, você não é sacerdote. Mas quem reconhece Jesus como o rei da tua vida, saiba que diante de Cristo ele nos constitui, porque ele é a autoridade máxima, como reis e sacerdotes nessa terra de viventes. Então todos nós somos Nadabs e Abiús. Todos nós somos aqueles a quem Deus escolheu para exercer um ministério sacerdotal. E o fato dele ter nos escolhido, isso não nos dá o direito de fazer da maneira como nós desejamos. Isso não nos dá a liberdade de fazer como nós queremos. Nós temos que respeitar as tuas instruções. Nós temos que respeitar os teus desígnios. Só que quando muitos se deparam com esse texto, eles vão dizer, mas isso é uma lei que era para ser aplicada lá no Antigo Testamento, no tabernáculo de Deus. Aprende algo. Quando eu olho para a Bíblia, existem dois templos. Existe o templo que Deus mandou Salomão edificar, conhecido por todos como o Templo de Salomão. E esse era um templo que era fixo, regidos por pedras e que não se movia. Mas existe um outro templo que Deus mandou Moisés edificar. E esse templo era conhecido como tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus, ele foi construído para que ele pudesse se deslocar de uma região para outra. E quando eu olho para a palavra de Deus, olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. Diz assim, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andar. Então quando eu olho na Bíblia, eu vejo tabernáculos e templos de Salomões. O que é o tabernáculo? Somos nós. Porque nós somos templo do Deus vivente. E porque nós nos locomovemos, nós andamos de um lado para o outro. O que é o templo de Salomão? É a estrutura predial que fica estática.
E uma coisa eu aprendi quando eu leio a Bíblia, a premissa, olha a premissa de novo, está no tabernáculo, porque o tabernáculo migrou para o templo, porque foi através de Davi que Deus permitiu uma intenção do coração dele, falou: até hoje o Senhor habitou em tendas, e eu quero construir para ti uma casa. Logo, não existe templo, irmãos, se não ter tabernáculos. Não existe templo se não ter templos do Deus viventes que somos nós. De nada adianta se não tiver tabernáculo. Esquece, não tem templo. Mas tem que ser tabernáculos do Deus vivente, não pode ser qualquer coisa. Então a premissa está em ter tabernáculo. Pastor, vamos construir uma igreja grande. Aí eu oro e falo para todo mundo: cadê os tabernáculos de Deus? Pastor, vamos ampliar a obra de Deus. Para ampliar a obra de Deus é necessário ter tabernáculos. E isso depende de mim e depende de você, prestarmos o culto como Deus deseja que nós venhamos prestar. Está claro até aqui, irmãos? Pois bem, para a gente entender o que é que Nadab e Abiú fizeram de errado, nós precisamos entender todo esse culto que ele estava indo prestar a Deus naquele momento. E olha a ordenança de Deus de como deveria ser realizado o culto para adentrar na casa do Senhor e queimar o incenso, porque ele foi para queimar incenso. Olha o que está escrito em Levíticos capítulo 16, versículo de número 11 ao 13. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará para a expiação por si e pela sua casa. Então observa que Arão e a sua casa, que eram os escolhidos, tinham que expiar primeiro os seus pecados. Degolará o novilho da sua expiação. Aí continuando: tomarás também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, da onde que tem que estar o fogo que eles tinham que levar na casa de Deus, tinha que vir do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incensos aromáticos moídos, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Porque morreram? Porque alguma nuvem que subiu ali não cobriu o propiciatório, e nisso Deus veio e fez o quê? E matou. Ele já tinha avisado. Mas como é que funciona toda essa história? Põe para mim a figura do tabernáculo. Deus, quando constituiu o tabernáculo, ele dividiu o tabernáculo em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio, aqui nós tínhamos o altar de bronze e a pia de bronze, aonde aqui era feito o sacrifício do animal, a expiação que Arão teve que fazer sobre os seus pecados e os pecados dos seus filhos que iam exercer o sacerdócio. Depois que ele fez a expiação, ele tinha que lavar as tuas mãos e os teus pés na pia de bronze. Nisso ele poderia atravessar o véu, a cortina, a primeira cortina que o texto está dizendo, para ele poder entrar no lugar santo. De um lado do lugar santo está lá o candelabro, que é a luz de Deus. Do outro lado estão os pães da preposição, que eles estão no mesmo nível. Por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Romanos, que o nosso culto tem que ser um culto racional, ou seja, tem que ter luz, tem que ter entendimento, e tem que estar fundamentado na palavra de Deus, que é o pão. Depois disso, aí você vem para o incensário. Só que para Nadab e Abiú entrar aí dentro, eles tinham que pegar o fogo, irmãos, era desse altar aqui, ó, e levar para lá. E eles não pegaram isso aqui. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, 3 elementos eram necessários. Primeiro, tinha que ser um homem escolhido por Deus. Segundo, ele tinha que se expiar em primeiro lugar os teus pecados,
Por isso que o pastor tanto fica falando, irmãos, antes de exercer qualquer sacerdócio, antes de vir querer montar qualquer mesa, pregar uma palavra, ou ir lá no altar do incenso, prestar o culto lá no altar do incenso, pede perdão pelos teus erros, se lava no sangue do Cordeiro, lava as tuas mãos, os teus, porque nisso quem nos justifica é o Senhor, e o Senhor nos justificando, a Bíblia diz, quem é que intentará alguma acusação pelos escolhidos de Deus, se é Ele quem nos justifica? O homem pode olhar e nos reprovar, mas o fato de nós termos prestado este culto, Deus nos aprova para entrarmos no lugar santo. Então, para prestar um culto aqui no altar do incenso, era necessário eu ser um sacerdote que me remi, e eu precisava de 2 elementos. O primeiro elemento que eu precisava ter na mão era o incenso. E o que significa o incenso? Tá? Na palavra de Deus, olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 13, 4, diz assim: e veio outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Qual que é o altar de ouro? É o altar do incenso, é aquele que está lá próximo da segunda cortina, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até o diante de Deus. Em outras palavras, esse incenso que era queimado eram as orações dos santos. E como que era confeccionado esse incenso? E a gente tem que tomar cuidado, porque não basta apenas eu entrar lá no lugar santo e só me lavar. Eu tenho que apresentar lá dentro o fogo correto, e eu tenho que apresentar lá dentro o incenso correto. E olha o que a lei de Deus diz acerca do incenso. Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 34 ao 38, diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, e disto fará incensos, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para será extirpado do povo. Então presta atenção, a pessoa, para ela apresentar uma oração diante de Deus, a primeira coisa que ela tem que fazer para ela exercer o teu sacerdócio, ela tem que passar no altar de bronze e na pia ela tem que se lavar no sangue do Cordeiro, e ela tem que se consertar diante dos homens, tem que estar com as mãos limpas, e tem que estar com os pés limpos. Aí ele entra lá dentro com o incenso e com o fogo esse que ele teve que pegar onde? No altar de bronze. Só que o que é esse incenso? Observa aqui, o incenso também não poderia ser qualquer coisa, Deus deu uma fórmula. Por isso que Jesus, ele virou e falou assim para nós: quando você for orar, você ora dessa maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, se você olhar no versículo que a gente leu, 34, ali começa a mostrar a composição do incenso.
não pode ser qualquer coisa. E ele tem que ser feito, irmãos, segundo o que o perfumista faz. Quem é o perfumista? Somos nós, é nós quem preparamos a nossa oração, e é nós quem oferecemos a nossa oração. Então a tua oração tem que ser feita por você, do seu jeito, a minha é do meu, mas usando o que? As especiarias que Deus definiu para que nós venhamos apresentar. Não adianta qualquer fórmula. Não é qualquer oração que pode levar no altar do incenso que Deus vai receber. Você quer ver exemplos claros disso? Olha que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Em outras palavras, se não tiver a receita de Deus, Ele não nos ouve, irmãos. Quer ver um outro requisito que o Senhor diz? O Senhor diz que quando nós formos orar, nós devemos trancar no quarto e orar em secreto, para que nenhum homem, ninguém veja. Em outras palavras, olha o que estava escrito no versículo 38 que nós lemos: o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu e o povo. Em outras palavras, o meu incenso ninguém deve cheirar. Tem que ser algo feito no secreto, tem que ser algo feito no oculto, tem que ser algo que só Deus pode sentir o cheiro dele. Então quando Jesus está instruindo na tua palavra, ele falou: eu não vim abrogar a lei, eu vim consumar a lei. Mas ele só estava mostrando como é que nós devemos agir diante do incensário de Deus. Quer ver um outro exemplo? Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo de número 13, diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, orações que só são para os meus deleites, Deus não recebe. E olha o que está escrito no versículo 37 da lei: porém o incenso que farás conforme essa composição, e não os fará para vós mesmos, ou seja, não para os meus próprios deleitos, porque santo será para o Senhor. Jesus só, irmãos, ele debulhou para nós o que a lei ordena para a gente fazer. Quando a gente fica fazendo orações repetitivas, eu estou seguindo a fórmula de Cristo, a fórmula da lei, onde manda, ó, é essa especiaria, é aquela, ou seja, você vê um produto diferente do outro no meio da oração. Pronto, está com a fórmula errada. E a Bíblia diz que o mandamento é a lâmpada e a lei é o quê? A luz. Se eu não estou respeitando a lei, a minha luz está apagada. Ei, sacerdote de Deus, escolhido pelo Senhor, tem que entrar sim no lugar santo, mas antes expia os pecados. Segundo, entra com o incenso correto, com a fórmula correta, porque senão o cheiro que vai subir da queima desse incenso não é o aroma que agrada a Deus. As nossas orações não vão ser ouvidas. E o pior de tudo, irmãos, o texto diz que o que acontece quando o sacerdote presta esse culto? Quando ele vem aqui no altar de ouro, que é o incensário, por isso que a nossa oração tem que ser racional. Nós temos que saber que nós estamos pedindo, ou seja, tem que ter luz nela, tem que ter pão nela, tem que ter a fórmula que Deus deseja que nós façamos. Quando ele queimava aqui o incenso, a fumaça do incenso ia para cima do propiciatório, e o propiciatório era onde manifestava a presença de Deus. Se não fosse da maneira correta a fumaça para cima do propiciatório, Deus matava. Logo, se eu faço do meu jeito, eu estou transgredindo a palavra de Deus, e o salário do pecado chama-se morte. Se eu ficar orando do jeito que eu quero, irmãos, eu vou para o inferno. Você quer ouvir?
porque eu estou entrando dentro do lugar santo e queimando para Deus incenso que não é do Senhor. Então tem que ter a composição correta, tem que ter a fórmula certa. Não deve ser para os outros cheirarem ele, somente Deus pode receber, não pode. E não é para os meus próprios deleitos, tem que ser santo para Deus. E nós sabemos que tudo que é santo é em conformidade com a palavra. A santidade vem pela palavra e pela oração. Quando Moisés diz que diante de todo mundo que o fogo veio e consumiu, ele virou e falou: Deus disse isso para santificá-lo diante de todo o povo. Por quê? Porque não fizeram conforme a palavra e a oração. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Segundo, o fogo que eu tenho que apresentar no altar para queimar esse incenso não pode ser qualquer fogo. O fogo tinha que vir do altar do sacrifício, do altar de bronze. E a grande pergunta é: por que o fogo tinha que vir daqui? Por que eu não podia entrar com qualquer chama? E para a gente entender um pouco isso, nós temos que ler um texto que está em Levíticos, capítulo de número 9, versículo de número 22 ao 24, diz assim, ó: Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então olha o que Arão fez: levantou a mão e abençoou. E depois de colocado em cima do altar de bronze a expiação do pecado, que é o sacrifício, os holocaustos que ofereceram e as ofertas pacíficas, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. Aí a Bíblia diz assim, ó: e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O princípio de todos os cultos, o início, porque tudo tem um início, foi exatamente o que está escrito em Levíticos 9. Quando Arão e Moisés fizeram tudo conforme Deus mandou eles fazer, a Bíblia diz que desceu fogo dos céus, assim como Elias, quando ele restabeleceu o altar e prestou o sacrifício como deveria ser prestado, e ele fez a oração dele. Quando ele fez a oração dele, desceu fogo dos céus e acendeu o altar do sacrifício. Logo esse fogo, sudecaia, ridecou, manai decantas, que estava continuamente aceso no tabernáculo, era um fogo que veio dos céus. Olha para você ver isso no tabernáculo. Vamos lá para o templo, como nós conversamos na inauguração do templo. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e versículo 3. E o texto vai dizer assim, ó: e acabando Salomão de orar, desceu o quê? O fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, exatamente igual ao tabernáculo. De novo, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. De novo, olha lá, olha o que os filhos de Israel fizeram, exatamente como fizeram no tabernáculo. E todos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, como lá no tabernáculo, com os rostos em terra sobre o pavimento, e o adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura e dura para sempre. Presta atenção em algo, irmãos. Quem é a glória do Senhor? Em 1 Coríntios está escrito que o homem, a mulher, é a glória do homem, e que Cristo é a glória do Senhor.
Senhor, logo eu digo para ti que quem desceu, sudecaia, ridecou, manai decantas, tanto no templo como no tabernáculo, irmãos, foi o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que diante dele todos os joelhos se dobrarão, todos os joelhos dobrarão e dirão que ele é o Senhor. Logo, esse fogo, irmãos, quem acendeu o fogo foi o nosso Senhor Jesus, manifesto através da glória de Deus. Não dá para buscar fogo em outra parte, não dá para buscar intercessão por outro intermediador, não tem jeito. Se fizer isso, está apresentando fogo estranho nas orações. Presta atenção em algo. Olha o que João Batista disse em Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Deus aceita a nossa oferta, a presença do Filho desce, e junto com isso ele batiza a tua igreja com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo de 2 ao 5, diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha o tabernáculo aí, ó. Átrio, lugar santo e santíssimo. Quem é que acendeu o fogo nesse lugar santo de Moisés? Foi o próprio Senhor, com uma sarça que ardia. O que é uma sarça? É um vegetal que queimava como a brasa que o sacerdote tinha que levar. Não dá para pegar fogo de outra parte. Se eu não usar o nome do Jesus nas minhas orações, fogo estranho. Se no exercício do meu sacerdócio, quem estiver falando através da minha língua não for as línguas partidas de fogo, oriundas do Espírito Santo de Deus, fogo estranho, vai exercer o sacerdócio e vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Tem jeito, irmãos. É perfeito. Vocês estão entendendo que é perfeito? Jesus, ele só veio consumar a lei. Ele só veio nos ensinar a receita certinha de tudo quanto nós devemos fazer, de tudo como nós devemos proceder. Olha para tu ver o poder que tem a língua. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó: a língua também é um fogo. Por isso que o Espírito Santo, quando ele desceu em Pentecoste, ele estava manifesto com o quê? Com línguas de fogo. Mas aí tem um ponto e vírgula. Em outras palavras, eu posso ter dois tipos de línguas. Eu posso ter uma língua que glorifica a Deus, ou eu posso ter uma língua
que diz dessa forma: como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Aonde a gente tem buscado a brasa? Onde é que a gente tem buscado fogo, irmãos, para exercer o nosso sacerdócio? É na glória de Deus? Porque se quem manifestou foi a glória de Deus, e a glória é Jesus, e através do ministério de Jesus é que veio o fogo e o Espírito Santo. Se eu orar não no nome de Jesus, se eu colocar qualquer outro nome no meio da minha oração, esse fogo é estranho. Se eu colocar o nome do Espírito Santo no meio, esse fogo é estranho. É só no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a minha língua tem que ser uma ferramenta do Espírito Santo. Ei, tabernáculo de Deus, saibais que nós somos templo do Deus vivente. Eu não preciso construir uma igreja nesses moldes, eu preciso ser uma igreja nesses moldes, que presta o culto como Deus deseja que nós prestamos. Quando nós fazemos isso, irmãos, aquela fumaça, porque observa para tu ver, Deus se manifestava onde o véu se rasgou, e o lugar no tabernáculo onde o sacerdote podia ir, que era o lugar mais próximo de Deus, era no altar do incenso. Não basta ser apenas crente de fachada. Crente de fachada só fica aqui, ó, altar de bronze pia, altar de bronze pia. Ele nos fez reis e sacerdotes, não esqueça disso. Nós temos que vir para depois do véu, temos que prestar um culto racional e temos que nos achegar no altar do incenso, que é o lugar mais próximo de Deus. O lugar mais próximo de Deus são as nossas orações, feitas da maneira correta. Mas tem um processo, um caminho. Por isso que a porta que entra no tabernáculo era chamada o caminho. A porta que entra no lugar santo era chamada a verdade. E aonde estava o véu que se rasgou, a porta que acessava o Santíssimo, era chamado a vida. Se no meu caminho e na verdade eu defraudar, saiba que a gente não vai encontrar vida, porque Deus matou Abiú e Nadab, porque se entraram da maneira errada. Temos que prestar o culto como Deus se agrada, no nome de Jesus. Deu para entender? É muito tremendo. Faz o incenso como Deus deseja. Você já viu pessoas no tercinho? Terço, 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 incenso errado, Ave Maria, fogo estranho. Vou fazer um voto para São Longuinho, fogo estranho. Vai tudo para o inferno. É morte, porque o salário do pecado é a morte. Não sou eu, irmãos, é a lei. Estão tudo com a luz, o quê? Apagada. Estão tudo com a lâmpada apagada. E Jesus vai voltar. E se Ele voltar e a nossa lâmpada estiver apagada, você sabe o que vai acontecer ou não? Nós vamos tudo ficar. Porque nós não agimos como as virgens que eram prudentes, mas agimos como as virgens nécias. Sabe, no abrir da boca, quando o que fala são palavras que só queima e incendeia. Fogo estranho, tá? Línguas de fogo estranha. Vai para o inferno também, tá? Por isso, temos que exercer o sacerdócio como Deus deseja, para que a gente venha alcançar a vida eterna. Amém? Glórias a Deus.